sobre o atacante Slimani no Coritiba. 31% achando que valeu a pena enquanto durou. E 69% dão ao Slimani o troféu Vai com Deus, guri. Continue votando, no final do programa a gente finaliza o resultado por aqui. Antes de ter, você precisa ser planejado, ser confiante, ser determinado. Servopa, há 57 anos o consórcio de quem realiza. Já falamos da partida que abriu ontem, a 5ª rodada do Paranaense, a vitória do Andraus em cima do São Joséense. Vamos dar uma olhadinha agora nos jogos que acontecem hoje. A gente vai ter 2 partidas que acontecem hoje à noite. 3 partidas. Na verdade, o Cascavel é o primeiro a entrar em campo às 7 da noite, recebendo o time do PSTC. Às 8 da noite, a gente tem Londrina e Galo Maringá. E também às 8 da noite, Cianorte e Atlético Paranaense. Londrina e Galo Maringá, você confere essa partida com todas as informações na Jovem Pan News Londrina e também na Jovem Pan News Maringá. E Cianorte e Atlético Paranaense, é claro, você confere as informações na Jovem Pan News Curitiba. Lembrando para você que não tem o costume de ouvir no rádio, eu prefiro ouvir no celular, no YouTube, aonde eu estiver, já sabe. YouTube Jovem Pan Grupo RIC, lá você vai ter as lives separadas das partidas em andamento. Vamos começar falando pelo mandante, pelo Cianorte, Eduardo Machado, chegando trazer pra gente as informações desse leão que recebe o time do Furacão hoje, Eduardo. Vamos lá então, TT, falando desse leão do Vale do Ivaí, o Cianorte quer retornar à liderança do Campeonato Paranaense e tem essa possibilidade na noite de hoje, né? Como o Coritiba só joga contra o Azures amanhã, uma possível vitória hoje contra o Atlético, a equipe do Cianorte pode voltar à primeira colocação do Campeonato Paranaense. O técnico Zé Roberto tem desfalques para a noite de hoje, para esse confronto diante do Furacão. Juninho, atacante de beirada de campo, está suspenso, não vai para o jogo, recebeu o 3º cartão amarelo, por isso não vai para a partida. Já Guilherme Beleia e o Vinícius Faria, ambos estão lesionados e o técnico Zé Roberto não poderá contar com eles para a partida de hoje diante da equipe do Atlético. Assim, o time deve jogar com Vinícius no gol, Marlon na lateral direita, Guedes e Rafael na dupla de zaga, na lateral esquerda o Samuel. No meio campo, o Adriano Júnior marca presença, com a presença também do Natan ao lado dele, e aí o meio campista, o camiseta número 10, que fica nessa dúvida, né? Nessa incógnita do técnico, o Zé Roberto. A tendência é que Guilherme seja o camiseta número 10, ou melhor, faça essa função de meio campista articulador da equipe do Cianorte. No ataque, teremos a presença, portanto, também do Raul Mendes centralizado, com a saída do Juninho, o Alexandre Tan deve marcar presença no ataque também, e também o João Mafra, até porque o Vinícius Faria não vai para o jogo, ou seja, o principal setor prejudicado da equipe do Cianorte para o técnico Zé Roberto é o setor ofensivo, Guilherme Beleia, o Vinícius Faria e também o Juninho, praticamente quase todo o ataque, também esse meio campo aí desfalcado, um meio campista e 2 atacantes, vai ter que saber lidar com esses desfalques. O Cianorte, que vinha de 3 vitórias no começo da competição, na 4ª rodada surpreendido para o PSTC e tenta retornar a vencer, tenta retornar ao caminho das vitórias agora contra o Atlético, hoje às 8 da noite no estádio Albino Turbay. O Cianorte, que nem treinou hoje, finalizou a sua preparação ontem no período da tarde ali na capital do vestuário, TT. Tá certo, Eduardo Machado trazendo pra gente as informações do time do Leão. E agora, Vincenzo Dalicani chega trazendo pra gente as informações do Atlético Paranaense. Vai que é tua, Vincenzo. Pois é, TT, o Atlético já tá preparado, tá pronto para enfrentar o Cianorte às 8 horas da noite desta quarta-feira. O Furacão encerrou a preparação na manhã desta terça-feira, viajou na tarde da terça-feira, chegou no início da noite, pegou o voo rasteiro, né? Foi de ônibus o elenco e a comissão do Atlético que enfrenta o Cianorte às 8 horas da noite de hoje. O técnico Juan Carlos Osorio faz muito mistério, não relacionou alguns jogadores importantes. O goleiro Bento não foi à partida, o zagueiro Thiago Heleno, mesma coisa com os meio-campistas Fernandinho e Alex Santana, e com os atacantes Agustin Canóbio e Romeu Benítez. E aí especulou-se muito o motivo da não ida do Canóbio a Cianorte. Canóbio que já foi poupado na última partida contra o Galo Maringá. Falam muito, e aí falaram, né? A torcida do Atlético especulou muito, porque ontem, inclusive, foi noticiada na imprensa uruguaia a proposta do Granada da Espanha pelo Agustin Canóbio, um empréstimo com opção de compra, que
podemos apurar é que nesse momento a proposta não foi aceita pelo Atlético. Canóbio segue como jogador do clube e aí não foi relacionado por questão do Juan Carlos Osório, questão de rodar o elenco. O Canóbio está sendo poupado dessas duas partidas, não jogou contra o Galo Maringá, também não vai jogar contra o Cianorte, questão está sendo poupado o Canóbio, nada a ver com uma possível negociação que ainda não existe entre Atlético e Granada da Espanha. Então o Canóbio não está relacionado. 2 nomes voltam à lista e até surpreendentemente voltam à lista do Juan Carlos Osório, 2 atacantes, Rômulo e Matheus Babi. Babi relacionado pela primeira vez nessa temporada, está no elenco desde o início da pré-temporada, está sendo avaliado pelo Juan Carlos Osório, que havia tomado uma decisão de que o Matheus Babi não estaria em seus planos para a temporada 2024. O Atlético tende sim a buscar um empréstimo para o Matheus Babi, que está relacionado para essa partida contra o Cianorte. Mesma coisa com o Rômulo. Rômulo não agradou a comissão do Atlético e aí deve sim ser emprestado pelo Furacão. Teve sondagens da MLS, a Liga de Futebol dos Estados Unidos. Rômulo também não está nos planos da comissão para 2024, mas está relacionado para a partida contra o Cianorte nesta quarta-feira. Furacão, então, tem um provável time, e aí é uma possibilidade do que o Juan Carlos Osório pode levar a campo. O goleiro Léo Link deve jogar, e é importante falar do gol também. 2 jogadores que não são tão usuais assim na relação da comissão técnica do Atlético. O Léo Link vai ser o titular, e esse sim está em todos os jogos, mas o Felipe, goleiro que estava na Copinha, está na relação, está relacionado, e o Matheus Soares, goleiro nascido em 2005, mais jovem desse elenco profissional do Atlético. Matheus Soares era reserva na Copinha, também agora acompanha a relação do Atlético no Campeonato Paranaense. Matheus Soares que estreia nas relações como profissional pelo Furacão. Então Matheus Soares, Felipe e Léo Link são os goleiros disponíveis. O Léo Link, por óbvio, deve jogar contra o Cianorte. Lateral direita deve fazer o Madison, o Vinícius Cauê deve fazer a lateral esquerda, com o Matheus Gamarra e o Kaique Rocha como zagueiros. Kaique Rocha que até treinou como volante nesse time do Atlético. É uma tendência do Juan Carlos Osório em seus trabalhos utilizar um zagueiro como primeiro volante. Kaique Rocha foi escolhido, treinou como volante, deve ser zagueiro na partida contra o Cianorte. Hugo Moura, Eric e Bruno Zapelli devem compor o meio-campo. O Atlético no ataque pode ter o Tomás Coelho pela direita, o Jader pela esquerda, e aí a ver se Juan Carlos Osório vai surpreender, vai utilizar Rômulo ou Matheus Babi, ou vai com o Pablo. O Julimar também está disponível para essa partida, jogador que tem sido titular na centroavância do Atlético. O Pablo foi testado como meio-campista na última partida do Furacão contra o Galo Maringá. Confronto direto em Cianorte. Furacão tem 8 pontos somados, Cianorte tem 9 pontos somados. Confronto muito bom, jogo muito bom. Estaremos lá, claro, transmissão aqui na Jovem Pan News, e de Atlético e Cianorte e Atlético, na verdade, tanto no 107.1 quanto também no YouTube Jovem Pan Grupo RIC. TT. Valeu, Vincenzo Dalicani, Felipe Dalk. Tá aí, as primeiras do Cianorte, a formação possível do time do Leão e a possível formação do time rubro-negro. Qual o palpite para esse jogo de logo mais? Já vou adiantar as odds na KTO. Vitória do Cianorte 4,25, empate 3,50, vitória do Furacão 1,78. O Atlético, mesmo nessa instabilidade que tá vivendo ainda nesse início de temporada, eu acho que tem um pouco de favoritismo, né? Até as odds mostram um pouco isso, né? Para quem acompanha muito a KTO, a gente sabe que a KTO sempre acerta nas odds em questão de favoritismo, isso é natural. Será, Dalk? Então, eu não acho que vai ser tão fácil assim, viu, Edu? Eu acho que, cara, um empatezinho hoje não é nada de mal para nenhum dos dois times, inclusive. Né? O Atlético ainda não se acertou tanto, o Atlético vai continuar rodando seu elenco, o Atlético vai continuar fazendo mudanças no time, o Osório tem essa situação de ter essas alterações na equipe, de testar formações diferentes, enquanto o Cianorte vem de uma derrota que foi dolorida, né? Tinha vencido o PSTC, estava vencendo o PSTC, leva uma virada, até inexplicável a virada, né? Até inimaginável que fosse acontecer. Eu acho que o jogo vai ser muito equilibrado. Se eu tiver que apostar em alguma coisa, eu aposto em ambos marcam. O empate não é um resultado assim que dê para descartar nessa partida, né? Odd para 1-1, 6 a odd.
É boa, hein? 0-0, Não é ruim, hein? 8,50. Não é ruim pelo momento do Cianorte. 1-1 tem cara de 1-1, né? Esse jogo. O Atlético, assim, eu falei isso na véspera do jogo, acho que do Maringá, é que o Atlético ia sofrer para ganhar do Maringá. Por quê? Porque o problema do Atlético hoje está no ataque. Veio o Mastriani contratado, mas não vai jogar ainda. Né? E, então, assim, o problema do ataque do Atlético continua. Você vê que o Rômulo, né, tá aí fora dos planos, né? É um cara que está lá. Hoje é uma opção que tem o Osório, né? O Sório, como dizem o Vincenzo aí, né? Mas assim, ele não deu conta do recado, né? Nas oportunidades que teve. O Pablo ainda tá. O Pablo é o melhor dos atacantes do Atlético. Não sei se vai começar como titular hoje, né? Mas assim, o problema hoje do Atlético é o ofensivo. Defensivamente o time até bem equilibrado. O Gamarra encaixou perfeitamente no time, né? Ainda tem Esquivel para entrar, Godoy, esses caras, né? O Godoy nem considera o desfalque porque ele nem vestiu a camisa, então não dá para você dizer que ele é um desfalque. O Esquivel sim, né? Porque já era o titular desde o ano passado. Tem o retorno do Thiago Heleno, né? Que é um cara que dá o toque de experiência ali na defesa. O meio-campo com o Fernandinho, Eric, Christian, as opções que tem ali são boas, né? Qualquer configuração que o Osório decida vai funcionar bem. Mas o problema do Atlético é justamente o ofensivo, fazer os gols, né? Então, assim, por isso que eu penso que o Atlético vai ter muita dificuldade lá. Agora os treinos de finalização do Canóbio não deram muito resultado, né? E não assim, que ele tá tendo a oportunidade de finalizar, né? Mas... E o Benítez, que reclamou de gramado, que o problema dele é gramado. Não, ele não reclamou de gramado. Quem falou de gramado que poderia dificultar o jogo dele fui eu, Linhares. O Benítez não falou nada. Ele nem deu entrevista. Ele não deu nenhuma entrevista. Você que deu fui eu que falei aquele dia aqui. A entrevista foi sua. Falei que o gramado, da maneira que tava, poderia ter judiado um pouquinho do jogo dele. Que ele tinha dito. Não, eu falei isso. Lá em Azul. Da bola, viu? Então, mas ele tá judiando da bola na arena, em Pato Branco, aonde for. Aí tá difícil, né? Aí tá difícil. Meu gramado. Ô, TT. Diga, Edu. Não, a minha preocupação é a seguinte, porque o Atlético ele fez um bom jogo contra o Andraus, tanto que venceu, depois contra o Azures empatou, contra o Maringá a gente até já debateu a respeito, o Maringá merecia a vitória na Arena da Baixada, e contra o Galo, que é bem inferior ao Atlético. Pô, Atlético contra o Galo, com todo respeito, é da nossa casa, mas é completamente diferente as ambições do que os dois times têm no campeonato. Agora o Galo se sentiu muito à vontade contra o Atlético, tanto que tinha feito um gol no campeonato, conseguiu fazer mais um, empatar o jogo e teve chance até de fazer outros, né? Então assim, o Atlético deixou muito o Maringá jogar, o Maringá ficou muito à vontade, o Galo também, e o Cianorte não é um time que dá tanto espaço assim. Então o Atlético não vai ter todo esse espaço para poder jogar. E não sei se vai ter um período de recuperação, principalmente no segundo tempo, como teve contra o Maringá, para poder se recuperar contra o Cianorte. Eu vou colocar 2-1 Cianorte para hoje à noite, viu? Viu, TT? Ousado, hein? Diga, Lobo. Eu já acho o contrário. Tudo que o Atlético não fez até agora, o Cianorte vai pagar. Porque não foi bem contra o Galo, não foi bem contra o Maringá. Quando eu falo não foi bem, não ganhou, né? Sim. Então acho que o Cianorte paga hoje. 2-1 E Cianorte. de fato não foi bem também, né? Não foi bem jogando também. 2-1 Cianorte, a odd 13 aí pro teu palpite, hein, Edu? 2-1 Não, beleza, bela odd. 2-1 pro Atlético, a odd 7.5, é claro. Ô, TT. Desculpe te interromper, mas é que o Lobo disse a respeito disso que o Atlético não fez ainda, não mostrou aquilo ainda que deveria ter mostrado. Mas o Atlético no Paranaense não precisa mostrar. Ele vai jogar a Copa do Brasil, ele vai entrar na terceira fase, Campeonato Brasileiro começa no final de abril, então assim, o Atlético vai levando com a barriga até chegar no mata-mata, aí quando o negócio começar a ferver, aí ele começa de fato o campeonato para ele. Agora, para ele não interessa ele mostrar um bom rendimento, não, a não ser o Osório, né, que é um campeonato que tritura técnicos, os estaduais em si, né, mas ele não precisa, assim, pelo menos para mim, demonstrar algo no Paranaense, porque todo mundo sabe que ele é superior aos demais, né. O Osório já tá sendo meio questionado também, né? Isso que é apenas 4 jogos, né? Com pouquíssimo tempo de trabalho. De todos os times que eu vi jogar até agora, dos jogos que eu transmiti, eu acho que o que tá mais encaixadinho, jogando melhor futebol nesse momento é o Coritiba. Sim. Né? Como futebol, assim, como time bem entrosado, bem arrumado. O Atlético tem esses problemas financeiros, ofensivos,
O financeiro tem eu aqui, né? Que eu tô com problemas financeiros aqui. Pensei a mesma coisa. Mas o Atlético é ofensivos, né? Então, assim, eu acho que o Atlético ainda está em fase de ajuste, né? Treinador novo que está conhecendo o futebol paranaense, brasileiro, ele está ainda estudando e avaliando as opções, está alternando o time a cada partida, testando peças, né? Isso, claro, dificulta você achar o ponto ideal do time titular. O Guto, ele mexeu no time, mas ele fez assim, ele já sabe qual é o time, né? Ele colocou em campo domingo. O Coritiba também tem o mesmo problema, na minha opinião, do Atlético. Falta o cara para resolver lá no ataque, né? A mesma posição, exatamente o mesmo problema. Só que o restante do Coritiba ajustou mais rápido no campeonato, né? O do Atlético ainda está ainda configurando o time. Então, eu penso que nesse momento quem joga o melhor futebol do Campeonato Paranaense é o Coritiba, né? Tem aí o Cianorte, está jogando bem. Eu não vi o Cianorte jogar, mas ganhou 3 partidas consecutivas, todas de 1-0. O Operário, para mim, foi uma decepção daquilo que eu vi até agora. O Cascavel também me decepcionou um pouco pelo que eu acompanhei, né? Porque eu cubro lá para Cascavel lá diariamente. Esperava mais do Cascavel. O Azures contratou um bom técnico que conhece bem aqui da matéria, que é o Kleina. Também está com o time. O Andraus e o PSTC começaram mal, mas estão reagindo aí no campeonato. Times que vieram da segundona, né? Então, o Londrina ainda é uma incógnita, né? Um time que empatou bastante, não ganhou jogo nenhum ainda. Jogou bem contra o Coritiba, né? O principal jogo dos dois times, eu acho que no campeonato. Mas enfim, né? Tem muita água para passar por baixo da ponte. A bola rola às 8 horas da noite e a partir de 7h30 você é nosso convidado para acompanhar essa transmissão aqui na Jovem Pan News Curitiba 107.1 e é claro também no nosso YouTube Jovem Pan Grupo RIC. Hoje, 8 da noite, a gente tem também outro jogo, Londrina e Galo Maringá. Ademir Lobo, como é que vem o Londrina para esse confronto? Pois é, TT, o Londrina tá numa variação de comportamento em campo e até de escalação, né? Contra o Operário entrou no 4-4-2, até surpreendeu com a escalação do Pedro Cacho, que vinha de muitas lesões do ano passado, conseguiu um empate em Cianorte. O técnico, ele tentou ousar um pouco mais, né? O Emerson Ávila colocou 4-3-3, perdeu o jogo. Achei que o Cianorte em casa, ele ganha meio no abafa, não achei assim um time extraordinário. Depois Londrina jogou contra o Coritiba, empatou num jogaço realmente, poderia ter sido goleado, mas depois mostrou poder de recuperação e outra vez no 4-4-2, com o Pedro Cacho jogando ali pelo meio, ajudando na marcação. Em São José dos Pinhais, o Emerson Ávila levou outra vez um time de muita marcação, com 4-4-2, até em razão de um campo sintético, das dificuldades que o Londrina previa encontrar e acabou encontrando, não ganhou. E hoje, pelo fato de ser em casa, não ter uma vitória no campeonato, com todo respeito ao Galo, mas é o lanterna do campeonato, ele vai mexer no time. Até acho que ele sai do 4-4-2 e vai mais uma vez para o 4-3-3, não mexe no sistema defensivo. O Martin saiu machucado lá em São José dos Pinhais, mas está recuperado, vai para o jogo. Então a defesa ele não mexe, Gabriel Félix, Thiago Enes, o Frazan, o Darlan e o Vinícius Silva, o Riquelme no meio marcando, o Martin e o Rafael Longini. E aí no ataque o Carlson tem presença garantida. Os outros eu não sei, porque o Henrique entrou bem nas últimas partidas, principalmente contra o Coritiba, ele incendiou ali e até merecia a titularidade. Em Pinhais também entrou bem. O Peu jogou bem contra o Coritiba, não repetiu em São José dos Pinhais. E por fora correndo também o Jô, que eu acho que não tem entrado bem. Estão falando muito no Pablo Juan, né? Que é um atacante, o meio atacante da categoria de base, que também tem entrado bem, foi assim contra o Coritiba. Então, o Londrina tem